Vamos dar início à gravação da nossa segunda videoaula com a correção da lista de exercícios de introdução à função. Então, vamos partir da questão, na aula anterior a gente corrigiu até a questão número 5. Nessa nós vamos dar continuidade da questão 6 até a questão 9. Tá bom? Então, vamos lá para a lousa para a gente ler a primeira questão desta videoaula. Vamos lá. A área do quadrado é dada pelo produto da medida de dois lados. Dessa maneira, a área A de um quadrado cujo lado mede x pode ser indicada por A de área igual a x ao quadrado. Ou seja, a área desse quadradinho aqui é dada pela medida desse lado, que multiplica a medida desse lado, né? Como um quadrado, todos os lados são iguais, então x vezes x é x ao quadrado. Qual é a área de um quadrado cujo lado mede 2, depois 2 metros, depois 5 centímetros e 9 centímetros? Então, respondendo aqui a letra A, quando x, o valor de x, for igual a 2 metros, eu vou ter que A é igual a 2 ao quadrado. E 2 ao quadrado é 2 vezes 2, que vai dar 4 metros quadrados. Quando x for igual a 5 centímetros, eu vou ter que a área é igual a 5 ao quadrado. E 5 ao quadrado é 5 vezes 5, que vai dar 25 centímetros ao quadrado, uma vez que a unidade agora é centímetros. E quando o valor do meu lado, x, for igual a 9, como ele fala aqui, eu vou ter que a área é igual a 9 ao quadrado. E 9 ao quadrado é 9 vezes 9, que vai dar 81 centímetros quadrados. Então, está respondido a alternativa A. Alternativa B. Se a área do quadrado é igual a 64 metros quadrados, qual é a medida do lado desse quadrado? Então, ele agora fez o contrário. Ele me deu o valor da área já, né? Ele disse que toda essa área aqui dá 64 metros quadrados, ele quer achar o valor de x. Então, dentro da formulazinha de área, que é x ao quadrado, isso é a mesma coisa que x ao quadrado igual a A, isso aqui é a mesma coisa nessa escrita. Então, eu vou ter que x ao quadrado igual a 64. Então, quem vai ser x? Será a raiz quadrada de 64. Isso aqui vai dar igual a 8 metros. Porque 64 metros quadrados, né? Então, x igual a 8 metros. Alguém deve se perguntar o seguinte: professor, por que é que na videoaula anterior o senhor foi resolver uma questão parecida e quando o senhor colocou a raiz quadrada, foi colocado mais ou menos aquele valor da raiz quadrada? Se eu não me engano, era a raiz quadrada de 4, ficou mais ou menos a raiz quadrada de 4, que deu menos 2 e 2. Por que nesse caso aí não? Porque eu estou me referindo a uma medida. E não existe uma medida negativa. Independe do sentido dessa medição, toda medida ela será sempre positiva. Então, para essa situação aí, eu coloco apenas a raiz quadrada de 64, que de fato é 8. Eu não considero o menos 8. Apesar que, se eu colocar menos 8 ao quadrado, isso aí vai também dar 64. Mas, para este caso, não é válido por isso, por se tratar de uma medida. Então, tem que ter cuidado com esses detalhes aí, tá bom? Então, vamos para a questão de número 7. Observe a situação a seguir. Em um mercado, cada quilograma de laranja é vendido por R$1. Represente a situação acima por meio de um diagrama. Para isso, atribua alguns valores para a variável independente, que é a quantidade de quilogramas de laranja, e calcule o valor correspondente para a variável dependente, ou seja, o valor a ser pago. Quantidade de quilos independe, não é assim? Então, eu vou fazer aqui como ele pede.
um diagrama que vai representar a quantidade e vou fazer aqui um diagrama que vai representar o valor a ser pago. Né? Vamos aqui de V. Então ele deixa claro aqui para a gente atribuir valores. Então eu vou colocar aqui. Se eu comprar 1 quilo de laranja, isso vai me custar R$1. Se eu comprar 2 quilos de laranja, isso vai me custar R$2. Se eu comprar, sei lá, 3,5 kg de laranja, isso aqui vai me custar R$3,50. Se eu comprar 10 quilos, vai me custar R$10. E assim sucessivamente. Tá certo? Então, que fique bem claro qual a variável independente, no caso é a quantidade de quilogramas, né? Já o valor a ser pago, ele depende necessariamente da quantidade de laranjas que a pessoa for comprar. Questão de número 8. Uma papelaria vende certo modelo de caneta por R$ 2,50. Copie o quadro no caderno e complete-o. Então ele tem aqui nessa linha a quantidade de canetas, né? E na outra o valor arrecadado. Para a gente completar, se uma caneta é R$ 2,50, duas canetas será 5. Então 3 canetas vai ser o quê? Eu estou sempre aumentando de R$ 2,50, né? R$ 2,50, 5, aqui vai ser R$ 7,50. 4 canetas vai custar R$10. 5 canetas vai custar R$ 12,50 e assim sucessivamente. Quanto a papelaria arrecadaria com a venda de 6 dessas canetas? Então, se eu colocasse aqui 6 canetas, eu iria acrescentar mais R$ 2,50. Isso aqui ficaria por R$15. Em um mês, a letra B, a papelaria vendeu 98 dessas canetas. Qual foi o valor arrecadado com essas vendas? Agora eu tenho uma quantidade bem maior. Então o ideal é que eu defina a lei de formação dessa função. Então, qual nesse caso aqui a variável dependente? É o valor arrecadado. E a variável independente é a quantidade de canetas. Então, o valor arrecadado ele vai variar de acordo com a quantidade de canetas, aumentando sempre de quanto em quando. Sempre esse aumento aqui ocorre de R$ 2,50 em R$ 2,50, sempre. Então, como ficaria essa função? Então, o valor arrecadado será igual a R$ 2,50 que multiplica uma quantidade de canetas. Certo? Então, essa é a minha função. Logo, para 98 canetas, eu vou ter R$ 2,50 que multiplica 98. Vamos fazer essa conta aqui para testar, né? Praticar. 98 que multiplica 2,50. 2,5. Não precisa do zero. Se quiser colocar, coloca, mas é só aumentar o trabalho. 5 vezes 8 dá 40. Então fica o zero, sobe 4. 9 vezes 5 ou 5 vezes 9, 45. Com 4, 49. O 4 não tem para onde ir, vem para cá. Debaixo do 2 agora, 2 vezes 8, 16. Sobe o 1. 2 vezes 9, 18. Com 1, 19. O 1 não tem para onde ir, vem para cá também. Então eu vou ter 0. 9, 6, 15, sobe 1. 9, 1, 10 e 4, 14, sobe 1. 2.450. Sendo que tem essa vírgulazinha aqui, né? Ó, uma casa decimal, então a vírgula que está aqui vem para cá. Ó. Então o valor arrecadado aí será igual a R$ 245. Quantas dessas canetas é preciso vender para arrecadar agora R$ 70? Eu vou substituir agora quantidade, né? Então, 2,50
que multiplica uma determinada quantidade de canetas, vai resultar num total de R$70. Então, quem é essa quantidade? Será 70 dividido por 2,50. Bom para a gente relembrar isso aí, uma divisão de um número inteiro por um número racional, né? Um número decimal. O que é que eu faço aqui para facilitar minha conta? Multiplico tanto o numerador quanto o denominador por 10. Então, 70 vezes 10, 700. 2,5 vezes 10 dá 25. E por que por 10, hein? Porque só tem uma casa decimal. Se fosse duas, multiplicaria por 100. Se fosse 3, por 1000 e assim sucessivamente. Vamos praticar também esta conta e fazer aqui 700 dividido por 25. 7 é pouco, eu vou de 70. Se eu colocar aqui um 3, 3 vezes 25 dá 75, já passa. Então eu vou colocar aqui um 2. 2 vezes 25 dá 50. 70 menos 50, 20. 20 é pouco, então eu vou descer esse zero aqui, ó. 200. 200 dividido para 25 vai dar 8. 8 vezes 25, 200. E aqui zerou. Então 700 dividido por 25 igual a 28. Respondendo a alternativa C. Quantas dessas canetas é preciso vender para arrecadar R$70? Então, são necessários a venda de 28 canetas. Vamos para a nossa nona e última questão. Um fabricante de puxadores para gavetas e portas produz 1000 puxadores por hora. Copie o quadro abaixo no caderno e termine de preencher. Então, o X aqui representa as horas e o Y representa a quantidade de canetas. Então, no tempo zero, ele não produz nada. Passado uma hora, é produzido... Canetas não, puxadores, né? Passado uma hora, é produzido 1000 puxadores. Passado 2 horas, 2000. Passados 3 horas, 3000. Qual é a variável dependente? Nesse caso, o dependente é o Y, né? Quem é o Y nesse item aqui? Quem é o Y? O Y é a quantidade de puxadores. Então, quantidade de puxadores. E quem é a variável independente? É o tempo. O tempo, ele, né, as horas, ela passa, não depende de ninguém. Não é assim? Item C. Nesse caso, algum valor de X ou Y pode ser negativo? Justifique. Pode ser negativo? Claro que não. Por que não? Porque para uma determinada produção só existem duas opções de resposta. Ou eu não produzo nada, ou eu produzo alguma coisa. Ninguém pode produzir algo negativamente. Tá certo? Então, nesse caso aí, passado-se o tempo, não existe tempo negativo, o tempo não volta, não é assim? A quantidade de puxadores também, ela é a partir do zero. Tá certo? Então, foi comentado sobre isso na questão anterior, ainda nessa videoaula. Vamos voltar para a lousa lá para a gente ver o item D. Em 4 horas, quantos puxadores são produzidos? Ora, se em 3 são 3000, em 4 horas são 4000 puxadores. Quantas horas são necessárias para fabricar 4.500 puxadores? Se em 4 horas faz 4.000, 4.500 vai ser 4 horas e meia. Não é? Espero que não tenha dificuldade de compreender isso aí, porque a gente não precisa nem de fazer cálculo. Tá certo? Então, espero que vocês tenham compreendido. E se não entendeu, volta a videoaula e até a nossa próxima videoaula.